Do Instagram, psicóloga Paula Guimarães, a Sônia Avieira perguntou: gostaria de saber o que leva uma pessoa normal a começar numa depressão repentina. E eu vou juntar a pergunta da Sônia com a pergunta do Facebook, que foi também de depressão muito parecida. Então eu já vou emendar. Para começar, Sônia, vamos falar o seguinte: depressão. O que leva uma pessoa normal de repente ter depressão? Em primeiro lugar, quem tem depressão são pessoas normais. Assim como quem tem gripe, quem tem câncer, quem tem gastrite, são pessoas normais que ficam doentes. E depressão também. Quem tem depressão são pessoas normais que ficaram doentes. A depressão é uma doença, não é uma coisa de gente louca. Ah, como é que eu tive depressão, uma pessoa normal? Sim, é uma pessoa normal que um dia fica adoecida, fica com depressão, não é uma pessoa louca. O que é uma pessoa louca, né, pessoal, hoje em dia? Pra mim, louca é quem sai na rua roubando e matando os outros. Pra mim, esse tipo é o pior tipo de loucura. Então, quem tem depressão são pessoas normais. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre posto aqui na página, que depressão não é uma pessoa fraca, é uma pessoa que muitas vezes se sentiu numa pressão psicológica muito grande. Pode ser uma pessoa que foi forte por tempo demais e aí desenvolveu uma depressão. Pode ser alguém que passou por uma situação ruim. E também, pessoal, que é muito comum, é a depressão sem motivo. Porque na depressão acontece uma desregulação neuroquímica, biológica. Então, repentinamente, qualquer um de nós pode ter depressão. A gente pode entrar em várias linhas de raciocínio que a gente chama de crenças disfuncionais, que são crenças muito pessimistas, muito negativas. Então, qualquer um de nós pode ter depressão. Depressão não é loucura, depressão não é delírio, tá bom? Então, uma pessoa normal, qualquer um de nós pode ter depressão. E por isso que cada vez mais aumenta o número de pessoas deprimidas. Depressão já é o segundo motivo de maior licença médica, de distanciamento ao trabalho, porque é muito comum. Pessoas que nunca tiveram problemas psicológicos, um dia podem desenvolver depressão, tá bem? E vou juntar, vamos continuar falando de depressão, porque aqui a pergunta do Facebook também é de depressão. Olha, a Fabi Cadonar escreveu: depressão é sinal de luta. Perfeito. Muitas vezes a pessoa entra em depressão por ter se exigido demais. É muito comum entrar num estado de estresse crônico, ela pode se deprimir. Então, muitas vezes a pessoa ela só vai perceber que está deprimida quando ela está numa situação já agravante, num quadro mais grave, porque ela vai levando, vai achando que é uma tristeza normal e vai adoecendo. Depressão não é tristeza, aquela tristeza comum a todos nós. Por exemplo, se me acontece um fato triste hoje, eu vou ficar triste. Mas eu resolvendo esse fato, ou depois de alguns dias, essa tristeza vai passar. Depressão não. Depressão é uma doença, não é tristeza, é doença. Então, na depressão, a pessoa vai precisar de ajuda. Ela precisa procurar um psiquiatra e um psicólogo para fazer terapia também, para avaliar também com o médico se precisa ou não tomar medicação, porque na maioria dos casos precisa, porque a pessoa não vai curar uma depressão só por força de vontade. Tem estudos, pessoal, que dizem que quem teve já uma depressão grave, ela tem uma tendência muito maior que as outras pessoas de apresentar outros episódios de depressão ao longo da vida. Em média, 5. Isso é muito, pessoal. Isso é muito tempo de vida. Então, muitas vezes é bom ela fazer o tratamento medicamentoso e a terapia
para tratar, para fazer o que a gente vai chamar de reestruturação cognitiva, onde a gente muda a forma do paciente de pensar e muda crenças que nós, terapeutas cognitivos comportamentais, que é a minha especialidade, a gente vai chamar de crenças disfuncionais. O que é uma crença disfuncional? Crença, algo que você acredita muito, algo que você acredita piamente e nem questiona. Você acredita. E uma crença disfuncional é uma que está prejudicando o seu funcionamento psicológico. Tá te prejudicando, tá te fazendo adoecer, te faz sofrer. Todos nós temos crenças disfuncionais. A pessoa deprimida, ela vai ter maiores crenças e ela vai ter 3 pilares de pessimismo. Ela vai ficar pessimista, vai ter uma visão negativa em relação a si próprio. Então ela vai ficar com uma baixa autoestima, vai ter pensamentos negativos sobre si mesma. Terceiro pilar, que a gente vai chamar da tríade da depressão, ela vai ter uma visão negativa em relação aos outros. Então ela passa a ver as pessoas como não confiáveis, como acaba perdendo o interesse de relacionar com os outros, de conviver, acaba desacreditando, né, nas pessoas e as suas relações acabam ficando bem empobrecidas. Automaticamente a pessoa deprimida, ela sempre vai buscar se isolar. Ela vai acabar se isolando das pessoas. E o terceiro pilar da tríade da depressão é uma visão negativa do futuro. A pessoa deprimida, ela perde a expectativa de vida. Ela não tem uma expectativa de planos bons, de coisas que vão acontecer. Ela já não faz planos futuros. Sabe aquilo que a gente fica sonhando? Ainda vou fazer no que vem aquela viagem. A pessoa deprimida acaba ficando sem perspectiva de futuro, acaba ficando triste. Por isso que muitas vezes ela tem vontade de morrer, porque não tem nada nesse momento que ela esteja querendo fazer. Não motiva ela nada a continuar vivendo. E por isso que a gente tem que ajudar o deprimido, ajudando sem falar que ela precisa de força de vontade, que depende dela. E a pior coisa pro deprimido, pessoal, é aquelas pessoas que ficam falando que ela não tem motivo de estar deprimida. Você tem uma vida boa, você tem saúde, seus filhos estão bem, você tem um bom emprego. Pessoal, a pessoa deprimida não tem motivo. E aí ela vai piorando mais ainda, porque ela se sente mal, porque ela fica achando que o problema é dela. Meu Deus, realmente ninguém entende por que eu tô mal. Todo mundo me julga, eu sou um inútil. Então a gente tem que parar de julgar o deprimido, porque realmente tem pessoas com uma vida maravilhosas que podem se deprimir, porque depressão é uma doença, não depende da pessoa. Não é uma opção dela estar daquele jeito, não é somente ela querer. A gente tem que pegar uma pessoa deprimida e a melhor forma de ajudar é levando no psiquiatra, para ele fazer urgentemente uma avaliação nela. É essa a melhor ajuda que a gente pode fazer. Não fica tentando ajudar a pessoa deprimida forçando. Mas você tem que sair de casa. Mas vamos sair, vamos numa festinha e você bebe um pouco para melhorar. Gente, a pior coisa, que a pessoa vai se sentindo cada vez pior, ela vai se sentindo impotente, ela vai começar a acreditar no que você fala e achar, nossa, eu não consigo realmente melhorar, eu não consigo me animar, o problema sou eu e o problema não é ela. Quando a gente tá gripado, basta a gente pensar, eu não quero mais me gripar, melhora a coriza. Não, né? A gente não é assim, não é? Uma pessoa que tá com câncer, depende, levanta, ela tem que fazer o tratamento médico. E a depressão é isso. Não dá pra gente achar que ela tem que levantar e forçar a viver. A melhor ajuda que você pode fazer a uma pessoa deprimida é levar ela no psiquiatra. Não fica com vergonha, se você tá com depressão, de achar que no psiquiatra é coisa de louco. Pessoal, hoje em dia todos nós vamos no psiquiatra. Muitas vezes, pessoal, o ideal era até as pessoas irem, né, pra rotina. A gente não faz exame de rotina. Qual o problema se a gente tá sentindo algum sintoma psicológico? A gente ir conversar, falar o que tá sentindo pra ele nos avaliar.
tá? Então a gente tem que parar de achar que uma pessoa normal não vai se deprimir. Qualquer um de nós, eu posso ter depressão, eu posso precisar ir no psiquiatra, todos nós, pessoal, tá? Então vamos parar de achar que psiquiatra é médico de louco. Não é médico de louco. Ele é um médico que cuida da nossa saúde mental, tá? Assim como a gente cuida da saúde, né, da cardíaco, da nossa saúde, né, do reumato, tem também o médico que cuida da nossa saúde mental, e é o psiquiatra, que é para pessoas normais com transtornos psicológicos, tá bem? E psicólogo também, não é para louco, é para pessoas normais que precisam fazer terapia. Eu adoro aquela frase que a gente também já falou bastante aqui. Não vai ao psicólogo quem tem problemas. Problemas todos nós temos. Vai ao psicólogo quem quer resolver eles. Viu? Então todo mundo, alguma vez na vida, provavelmente vai precisar de alguma ajuda profissional. Tá bem?